Messi Bernadette rindo aí, já vai começar a aula rindo já. Boa noite a todos. A gente hoje vai falar Boa sobre a noite. mitologia grega. Boa Os noite. gregos. Vamos lá. Todo mundo, quando a gente escuta falar em mitologia, EJATEC, na revisão de história, mitologia, Grécia Antiga. Quando a gente escuta falar muito na mitologia grega, mas a gente escuta mais falar sobre os deuses, né? Os principais deuses. Mas, afinal, o que é a mitologia? Os gregos, eles vão criar a mitologia para poder passar mensagem para as pessoas e também eles tinham o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há cerca de 3.000 anos atrás, não tinha explicação científica para os fenômenos da natureza. A chuva, as ondas, a questão dos trovões, os terremotos, os maremotos. E os gregos inventaram histórias para poder explicar esses fenômenos, né? Buscando um significado político, econômico e social. Os gregos, através da sua mitologia oral, né? Eles vão transmitir e vão falar muito sobre essa questão da história. Mitologia romana, a gente vai falar primeiramente sobre os heróis. Todo mundo aqui já assistiu o filme de Hércules? Já. Já ouviu falar, sabe quem é Hércules, né? Todo mundo? Exatamente. Hércules, um herói da Disney e da mitologia grega. Aí, quem eram os heróis? Eles lutavam normalmente contra os deuses, onde os deuses não podiam interferir no rumo da história. Por isso, eles vão usar os heróis. Oi? Filho dos deuses, né, também? Isso, normalmente eles eram filhos dos deuses. Eles utilizavam os heróis como peças para fazer as suas tarefas que eles não podiam executar sozinhos. Quem era o herói? O herói era filho de um humano com Deus. Ou seja, um herói era um semideus. O herói, ele tinha os poderes de um deus, mas ele era mortal. Os deuses nunca morrem. Os heróis poderiam morrer. Quem eram os heróis? Eles eram os seres humanos com poderes especiais, normalmente associado à função que o seu projetor divino exerce. Vocês já assistiram Percy Jackson, que é filho de Poseidon? Acho que eu já. Tem um filme que é bem legal, o filme de Percy Jackson. Ele tem o poder do mar, filho de Poseidon, deus dos oceanos e dos mares, ele tinha o poder do mar. Oi? A gente conhece esse filme como um filho dos deuses, né? Isso. Hércules, a mesma coisa. Hércules era filho de Zeus. Então ele tinha força, tinha velocidade. Então os heróis mais conhecidos do mundo grego antigo eram Hércules, ou Heracles, né? Foi o mais famoso dos heróis gregos. Ele nasceu de uma mortal com Zeus. O seu poder era a força. E com ela ele realizou uma das mais famosas histórias da mitologia antiga, que eram os 12 trabalhos de Hércules, né? Tem um livro, tem filmes sobre isso, que é algo bem legal, os poderes de Hércules, mostrando tudo aquilo que Hércules fazia para poder ter o amor do seu pai, né? Próximo é Perseu. Perseu é o herói que matou a Medusa. Vocês já ouviram falar na Medusa? Já. Quem era a Medusa? Medusa era uma mulher meio cheia de... Cabelo de cobra. Cabelo de cobra, aquela peruca cheia de cobra. Isso, todo aquele que olhasse para a Medusa virava pedra. Isso. Só que a Medusa tem um porém. A história da Medusa, ela é bem interessante pelo seguinte: a Medusa, ela era a mulher mais bonita da ilha de Creta. A Medusa, ela era. Só que o que aconteceu? Afrodite, deusa do amor e da beleza, que era considerada a mais linda dentre as deusas lá do Olimpo. O Olimpo era o monte que os deuses gregos moravam. Afrodite, ela vai se encantar, vai se apaixonar por um homem. Só que este homem, ele era marido de Medusa.
Afrodite, com raiva, porque o homem não quis ela, Afrodite transformou a Medusa nesse ser horroroso, em que qualquer homem que olhasse para ela se transformasse em pedra. Então, vejam só, uma mulher muito bonita, Medusa era, só que ela desafiou a beleza de uma deusa. E aí a deusa, com raiva, lançou essa maldição nela, e todo homem que olhasse para Afrodite, esse homem se transformava em estátua. Esta é a explicação que os gregos dão para as estátuas gregas. Você vê que das estátuas gregas ela tem a perfeição humana, os músculos, todos os detalhes, a fineza, como nenhum outro povo antigo conseguiu. Aí os gregos explicavam que estas estátuas foram homens, foram guerreiros que olharam para Afrodite. Só que Afrodite ela vai ser morta por Perseu, né? Perseu, ele era um filho de Zeus. Oi? Acho que foi um cochicho aí. Perseu era filho de Zeus, tinha na capacidade da invisibilidade e sandálias que o faziam voar. Perseu, ele tinha sandálias voadoras. É o homem que matou, né, a Medusa. Teseu não era filho de Deus nenhum, mas sim filho do rei de Atenas. Ele nasceu em terras distantes. Aos 16 anos, ele descobriu sua verdadeira identidade e decidiu ir para Atenas para assumir o trono. Durante sua jornada, ele enfrentou diversos monstros e matou o Minotauro da ilha de Creta. O Minotauro é o seguinte: na ilha de Creta, a mesma Creta que era a ilha da Medusa, a mulher, quando ela completava 15 anos, as mulheres da cidade faziam um sorteio para ver quem ia ser devorada pelo Minotauro. A cidade dava uma mulher, uma virgem, né? O corpo de uma virgem, para o Minotauro se deliciar, se deleitar nela e comer. Aí não é na parte da safadeza, né? Na parte do carnívoro mesmo, se alimentar, e só podia se alimentar com a mulher mesmo. Nunca mandava um homem. Era maldição. Era maldição, né? Era tipo uma maldição, né? Um ritual. Era. Tinha que mandar. Agora só eram as mulheres de 15 anos. Menos de 15 anos não ia. Quem é que faz 15 anos na ilha? Aí pegava todas as mulheres que faziam 15 anos e aí fazia um sorteio. E desse sorteio, fulana foi a escolhida. Então, fulana era jogada no labirinto e no labirinto ela se perdia até o Minotauro achar ela e devorar ela. Então, veja que destino triste. Quando a gente vai descobrir, né, aos 15 anos, algo que as meninas hoje têm aquele sonho, né? Vocês tiveram festa de 15 anos? Vocês, mulheres, alguma teve sonho? Eu tive. Tem aquele sonho, né, encantado. O príncipe vai lá, que os cabas vai lá e dança mais 15 anos. Na Grécia Antiga. Não, que estranho, professor. Tu não teve, não, Boi? Não quis, não. Tu não quis? Foi. Preferi Deus o celular. Que minhas filhas não queiram. Deus queira para não gastar dinheiro. Eu apelo para minhas filhas não querer. Ouço para isso. Para não gastar dinheiro. Ore para elas pedir um celular também. Elas vão querer o notebook, professor. Estão precisando mesmo, porque um só não tá dando não aqui para muita gente para usar, não. A minha prima Nanda foi minha daminha. A tua daminha? Foi então, verdade. assim, a origem dos 15 é da Grécia Antiga. As mulheres eram mandadas para ser devoradas pelo Minotauro aos 15 anos. Na França renascentista, na França iluminista, né? Na França do iluminismo, pré-revolução francesa, as mulheres aos 15 anos, a origem da festa dos 15 anos é que a mulher é apresentada à sociedade para casar, para o pai receber o dote. A origem desse que hoje a gente vê, né, as meninas aí botam aquele vestidão, aí botam um vestido para recepcionar, tem um vestido para troca, tem um vestido para não sei o quê. Tem vários vestidos, né, numa festa de 15 anos. A origem dele é justamente o pai mostrando a sua filha para os pretendentes homens, que é aqueles 15 príncipes, né, que é os cabalá, cada bichinho feio do caramba, e fica lá dançando com as meninas lá, se achando regalão. Pra poder... 7 meninas e 7 meninos.
7 meninas e 7 meninos, né? Vão lá pra... Aí depois tem na ondinha da fitinha. A fitinha, a origem da fitinha, o nome que sai na fitinha, aquele pretendente Aliança. tinha que dar o dote ao pai e casar com a filha. Essa é a origem dos 15 anos, que hoje a gente desde a grama, mas só que hoje é muito mais, né? Grécia Antiga era a mulher ser morta. Não era muito legal, não, né? Na Grécia Antiga. Melhorou, né? Melhorou. Orfeu. Orfeu é um dos 2 únicos homens que saiu vivo do mundo dos mortos. Abençoado por Apolo, com o dom da música. Orfeu ainda hoje ele é o padroeiro, né, dos músicos. Quem gosta de música, o padroeiro da música é Orfeu. Ele participou da expedição dos Argonautas e também ele foi um dos 2 únicos mortais que viajou pelo reino dos mortos e ele voltou vivo. O outro foi Hércules. Orfeu tinha perdido a sua mulher e então ele resolveu ir ao submundo buscá-la. Ele voltou vivo porque a harpa dele, a lira dele, ele tocava músicas tão lindas, tão belas, que nenhum ser do submundo teve coragem de enfrentá-lo, de atacá-lo, né? Então, Orfeu é um dos 2 únicos homens que voltou. Aquiles. Aquiles, ele é um dos mais rochedos. Por quê? Ele é o maior guerreiro do mundo antigo, o menino Aquiles. Quando ele nasceu, ele foi banhado no rio Estige, que é o rio dos deuses. Só que Aquiles teve um probleminha. Banharam o corpo dele inteiro, menos o calcanhar. É o calcanhar de Aquiles. Então, Aquiles... ele levou cortes próximo ao coração, próximo à barriga, próximo ao pescoço, e nenhum deles causou nenhum tipo de dano. Mas o Aquiles, ele levou numa batalha uma flechada no seu calcanhar e acabou falecendo, né, na Guerra de Troia. Perdeu todo o sangue. Então, todo o sangue dele, ele foi morto por Paris, né, um dos heróis lá da mitologia grega. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga. Agora a gente vai ver quais são os seres mitológicos gregos. Primeiro é as ninfas. Quem eram as ninfas? Eram seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. As ninfas, na mitologia romana, elas são chamadas de primavera. Por que primavera? Através das ninfas, os gregos, eles viam as flores, viam as rosas, eles acreditavam o debrochar das flores era em homenagem às ninfas. As ninfas eram esses seres. Sátiro. O sátiro era uma figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Esse era o sátiro. Ficavam na floresta cantando a sua gaita, né? Uma espécie de gaita lá, uma flauta lá que ele ficava tocando, alegrando os animais. Centauro era um ser cujo seu corpo era formado metade por homem, outra metade por cavalo. Esse é o centauro. Metade homem, metade cavalo. Talvez o mais conhecido de todos, as sereias. Mulheres com metade do corpo peixe, que atraíam os marinheiros com seus corpos, com seus cantos atraentes. A sereia é interessante pelo seguinte. As sereias, elas eram filhas de Poseidon e elas tinham a missão de ficar lá encantando os marinheiros e depois elas devoravam todos os marinheiros. As sereias. As górgonas, a medusa, né? Mulheres, espécies de monstro com cabelo de serpente. A górgona mais famosa é a medusa. Quimera. É uma mistura de leão e cabra e soltava fogo pelas ventas. É um dos seres mitológicos mais interessantes, né? Que eles mais falavam. Minotauro. Era um monstro com corpo de homem e cabeça de touro, forte e feroz que habitava um labirinto dentro da ilha de Creta. Esse era o Minotauro. Pégasus.
Cavaleiro do Zodíaco. Vocês assistiram? Provavelmente não, né? Eu assisti. Tu assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, Pegasus? Me dê sua força, Pegasus! Várias vezes, muitas vezes. Oxi, eu assisti o Cavaleiro do Zodíaco. Cheguei e gazei a aula para assistir Cavaleiro do É Zodíaco. que bonzinho. Pensa num desenho bom. É. Hoje em dia Pegasus já... é o cavalo alado, símbolo da imortalidade. O Pégaso, ele nasceu do sangue da Medusa. Ela foi decapitada por Perseu. Ciclope. Ciclope eram gigantes imortais com um único olho no meio da testa, que, segundo a mitologia, trabalhavam com Hefesto como ferreiro. Hefesto era o ferreiro dos deuses. Então, dentro da mitologia grega, os ciclopes eram esses gigantes. Os deuses gregos, agora, a gente vai ver. Dentro da mitologia grega, a gente tem 3 deuses principais. A tríade, né? A Santa Tríade. Zeus, Deus do mundo, Deus dos vivos. Poseidon, Deus dos mares. E Hades, Deus do mundo dos mortos. São os 3 irmãos principais. Os deuses, eles moravam no Monte Olimpo. Eles moravam lá no Monte Olimpo, os deuses, e tinham 12 deuses principais. Na Grécia Antiga existia mais de 1000 deuses. Mas a gente vai falar dos 12 principais, né? Os 12 que comandavam. Zeus, Deus de todos os deuses e dos homens, o mais forte, era o Senhor do Monte Olimpo. A tempestade representava a sua fúria, sua arma era um raio e sua ave era a águia, animal em que costumava se transformar. Teve diversas esposas e casou com deusas, ninfas e humanas, tendo vários filhos semideuses. Pensa que o homem que povoou a terra foi Zeus, viu? Esse Zeus é danadinho, né? Ele gostava muito de namorar, viu? Só pode ser meu pai. Parece teu pai? É. Teu pai é danadinho. Ali gosta de fazer filho. Aula tá aqui presencial. Então, só escutando eu falar isso tudo, né? A aula é boa, Era irmã e esposa de Zeus. Vê Zeus como é. Zeus, além de ser um cara bem galinha, Zeus casou com a própria irmã. Ele era a rainha do Olimpo, era a deusa do matrimônio, do parto e da família. Era extremamente ciumenta e vingativa com as amantes do marido. Toda mulher que se relacionava com Zeus era dava um jeito de matar todas elas. Fosse ela deusas, ninfas ou humanas normais, né? E ela sempre colocava praga nos filhos de Zeus. Danadinha ela. Também. Poseidon, Deus dos mares, irmão de Zeus e Hades. Ele é o deus do oceano, né? Ele morava em seu palácio no fundo do mar, junto à sua esposa Anfitrite. Com o movimento de seu tridente, ele causava terremotos e tsunamis. Então, quando havia terremotos e tsunamis na Grécia Antiga, os gregos falavam que foi culpa de Poseidon. Poseidon era o cara que fazia todas essas coisas. Ares, deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Quando as pessoas estavam perto dele, sentiam raiva e vontade de bater uma nas outras. Ares era o amante principal de Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Ares era o cara vingativo, né? Quando as pessoas estavam com raiva, estavam querendo brigar, dentro da Grécia Antiga, afirmavam que elas estavam sob efeito de Ares. Apolo, deus da beleza, da juventude e das artes. Apolo é associado ao sol e ao pastoreio. Embora Apolo não fosse considerado um bom esportista, ele era um excelente arqueiro, né? Tinha grande habilidade. O brilho de Apolo, os gregos falavam que era o brilho do próprio sol. O Apolo era confundido com o próprio sol. O brilho. Muita criação. Artemis, deusa da floresta e da caça, filha de Zeus, irmã de Apolo, era apaixonada por Órion, filho de Poseidon, pois ele também era um caçador como ela. Então, Artemis era a deusa da caça.
Quando você ia para uma floresta, você tinha que colocar um prato de alimento lá para Artemis se alimentar, para ela lhe proteger dentro da floresta. História que parece com a história de quem? Vocês não são do interior, não, é? Diga Quando aí. você entra aqui na floresta... Folozinha, né? Isso. O Mato Florzinha, lembrado dela, foi bis, velho. Ó, o pai sabe aí, é o pai que tá falando. O Mato Florzinha, ei, é forte. É pai de quem esse? Não, é o meu vizinho que tá aqui na minha porta. Ele é Tá aprendendo, pastor. né? Atena, deusa da sabedoria e da serenidade, ela era protetora da cidade de Atenas, então vejam só a diferença. Atena, sem o S, é a deusa. Atenas, com S, a cidade. A deusa Atena, ela era imbatível na guerra. Nem mesmo Ares, que era o deus da guerra, era páreo para ela. Pois enquanto Ares só queria saber da violência e do sangue, Atena, ela era extremamente estratégica. Ela pensava muito antes de agir. Ela não entrava numa batalha se ela não fosse vencer. A Afrodite, a mais linda das deusas, né? A deusa da beleza e do sexo. Sei. Ela nasceu quando Cronos cortou os testículos de Urano e o arremessou no mar. Da espuma das águas do mar, ergueu-se a Afrodite. Oi? Que amor, hein? Ela tinha por ele. Quando as ondas do mar quebram, que vem aquelas espumas, os gregos antigos falam que é Afrodite. A espuma de Afrodite é a beleza de Afrodite. Hefesto, filho de Zeus com Hera, ele nasceu tão feio que ele foi rejeitado pela mãe, jogado do Monte Olimpo para baixo. Misericórdia. Por essa razão, o deus tornou-se a representação da fúria dos vulcões e do poder da devastação do fogo. Ele também era o ferreiro dos deuses, né? As armas dos deuses, sempre quem fazia era o Hefesto. O Hefesto era o cara que fazia as armas dos deuses. Então ele foi um deus, filho de Zeus e Hera. Ele nasceu tão feio que a Hera jogou ele do Olimpo para baixo. E aí, sempre quando tinha uma erupção vulcânica, falava que era o Hefesto que estava com raiva. Deméter era a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. Da união com Zeus, nasceu Perséfone, a esposa de Hades, a rainha dos mortos. Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, né? Perséfone estava lá presente. Todos esses deuses estavam lá presentes. Dá pra dar aquela história daquele joguinho, né? Aquele videogame, essa história aí. Isso. Hades, deus do mundo dos mortos, dos cemitérios e do mundo subterrâneo. Todo mundo dos mortos, quem governava era Hades, né? A personificação dentro do cristianismo seria o coisa ruim lá de baixo, né? Hades. Se você pegar todos esses deuses, tem o seu pareio dentro do cristianismo. Dionísio, deus do vinho, das farras e da loucura. Era filho de Zeus e de uma princesa tebana chamada Semele. Dionísio era um cara que estava sempre bebendo, querendo farrear e curtir a vida. Teve aquele que tocou fogo em Roma, né? Teve aquele... Ali é Nero. O imperador romano, Nero. Tem a ver com esse cara, viu? Aí, fora os 12 do Olimpo, nesses 12 deuses grandes que moravam no Olimpo, morava no Olimpo também o Hermes, que não era um deus, ele era mensageiro dos deuses, ele representava o comércio e as comunicações, era o cara que sempre levava, né, entregava os recados de Zeus, as ordens de Zeus para todos os deuses. Ele era esperto e rápido, estava sempre a serviço de Zeus e também conduzia a alma dos mortos até o submundo de Hades. Sempre quando alguém morria, quem levava a sua alma para o submundo de Hades era o próprio Hermes, amando de Zeus. E aí eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu interromper o compartilhamento, que eu vou mostrar para vocês agora uma historinha que retrata a criação do homem.
Porque dentro da nossa mitologia cristã, Deus criou o homem, criou tudo, não foi? Agora a gente vai ver como os gregos explicam a criação dos homens. Como os homens foram criados de acordo com os gregos. Cadê? Deixa eu achar aqui. Prometeu, a história de Prometeu. A história do menino Prometeu. Meu querido, já chegou aqui, não apareceu para vocês, não? Não. Não. Apareceu não foi? Apareceu do céu, segurando aí o... Foi Berna. Berna. Oi, Maria. Ficou do joelho? Mais ou menos isso. Vê aí, apareceu agora? Apareceu agora. Apareceu, não foi? Foi. Também tá escuro. Tá escuro. Vê se vê sair com voz. Ou eu vou ter que botar a voz daqui. Vou botar agora para iniciar. Agora. Focar a história, Foca mitologia na história, grega. mitologia grega. Foca. Prometeu. Eita, peraí, não tá saindo com voz, não. Para mim não tá saindo, para vocês muito menos, deve estar. A gente espera. Deixa eu colocar um minutinho assim que eu vou botar o áudio pelo celular e a imagem vocês aparecem por aí. Que aí vai dar para vocês ver tudo. Uma história bem interessante, né? Como o homem foi criado. Quem criou o homem foi Prometeu. Vamos lá falar. Conhecer Prometeu. A história de Prometeu. Isso. Prometeu e a mitologia grega. Prometeu não quer aparecer, não. Ele vai aparecer. Se prometeu, tem que pagar. Hein? Esse negócio de YouTube de comercial é chato pra caramba. É. É um negocinho, uma história. Um pedacinho, uma história. Agora vai. Prometeu é um titã quase tão antigo quanto o próprio Ele não se opôs a Zeus durante a Guerra dos Titãs e por isso escapou de ser aprisionado no Tártaro. Após o fim do conflito, Zeus ordena que Vocês estão escutando? Sim. Horrível. Prometeu e seu irmão Epimeteu sejam responsáveis por criar os diversos animais que povoariam a Terra. Epimeteu moldava todo tipo de criatura, enquanto Prometeu coordenava todo o processo de produção. A cada animal foi dado um talento. Às aves foi dada a capacidade de voar. Ao elefante foi dada uma força descomunal. E assim foram sendo distribuídos os talentos. Eles haviam deixado o homem para o final, já que queriam fazer algo especial. Parou o som, foi? Foi? Peraí, vai de novo, volta o som. Contudo, após moldar o homem a partir do barro, perceberam que todos os talentos já haviam sido gastos. Prometeu apresentou sua obra à deusa Atena, que se encanta com o ser criado pelo Titã e decide abençoá-lo com um sopro divino. E assim surgiu a humanidade.
Contudo, Prometeu não estava satisfeito com o resultado. Ele queria que o homem se destacasse de todos os outros animais. Mas o que via não passava de um macaco com menos pelos e um pouco mais esperto. O homem vivia em cavernas, fugindo de todo tipo de animal, vivendo das frutas que caíam no chão e com o temor absoluto da escuridão. Atena aconselhou Prometeu a presentear o homem com fogo. Então, durante a noite, o Titã se dirige ao carro do Sol, que estava estacionado esperando. Não, pessoal, é porque aqui tá muito adiantado e aqui tá muito atrasado. Deixa eu ver se eu consigo da outra maneira. Parar o compartilhamento para vocês. Parou? Parou. Parou, não foi? Parou. Foi. Tá de novo aqui. Que tá muito... Apesar de botar os dois igual, mas aqui tava um e tal, e o outro... A história, a fala e a história. Tá totalmente diferente. Olha, essas coisas de tecnologia é complicado. Viu? Ele é tão lindo se o Meet agora transmitisse. Vai, meu querido, não me decepcione, não me faça passar vergonha, não. Agora sim. Me ajude. Me ajude, que eu lhe ajudo. É. Apareceu de novo? Apareceu. Sim. Olha. Pronto, agora vai. Prometeu é um titã quase tão antigo quanto o próprio tempo. Ele não se opôs a Zeus durante a Guerra dos Titãs e por isso escapou de ser aprisionado no Tártaro. Após o fim do conflito, Zeus ordena que Prometeu e seu irmão Epimeteu sejam responsáveis por criar os diversos animais que povoariam a Terra. Epimeteu moldava todo tipo de criatura, enquanto Prometeu coordenava todo o processo de produção. A cada animal foi dado um talento. Às aves foi dada a capacidade de voar. Ao elefante foi dada uma força descomunal. E assim foram sendo distribuídos os talentos. Eles haviam deixado o homem para o final, já que queriam fazer algo especial. Contudo, após moldar o homem a partir do barro, perceberam que todos os talentos já haviam sido gastos. Prometeu apresentou sua obra a deusa Atena, que se encanta com o ser criado pelo Titã e decide abençoá-lo com o sopro divino. E assim surgiu a humanidade. Contudo, Prometeu não estava satisfeito com o resultado. Ele queria que o homem se destacasse de todos os outros animais. Mas o que via não passava de um macaco com menos pelos e um pouco mais esperto. O homem vivia em cavernas, fugindo de todo tipo de animal, vivendo das frutas que caíam no chão e com o temor absoluto da escuridão. Atena aconselhou Prometeu a presentear o homem com fogo. Então, durante a noite, o Titã se dirige ao carro do Sol, que estava estacionado esperando a alvorada, e acende a tocha que seria entregue à humanidade. Após dominar o fogo, o homem passa a se desenvolver rapidamente. Armas e ferramentas são criadas, e assim o homem começa a dominar a natureza. Agora sim, Prometeu estava satisfeito, e ele era visto como o benfeitor da humanidade. Vendo o florescer desta nova criatura, Zeus decreta que eles deveriam honrar aos deuses, lhe oferecendo sacrifícios. Prometeu intercede em nome da humanidade para evitar que sua criação seja explorada. Prometeu tinha uma mente afiada e elaborou um plano para ludibriar Zeus em prol da humanidade. Ele pede para que seja sacrificado um touro e separa o produto do sacrifício em 2 montes. Um era menor, mas lá estavam as melhores carnes cobertas pelo couro do animal. O outro monte
era maior, mas continha apenas ossos e miúdos sem serventia. Porém, estavam envoltos em gordura, o que dava um belo aspecto à oferenda. O ardiloso Prometeu sabia que a ambição de Zeus faria com que ele escolhesse o bolo maior. E assim, o homem poderia ficar com a melhor parte. E foi o que aconteceu. Ao perceber que foi enganado, Zeus fica furioso com os homens que tentaram ludibriá-lo e decide retirar o fogo das mãos da humanidade. Sem o fogo, o homem passou a regredir. Eles voltaram a ser atormentados pela escuridão e o frio, e não mais podiam cozinhar seus alimentos. Indignado, Prometeu decide roubar novamente o fogo sagrado e devolvê-lo ao homem. E novamente, o desenvolvimento da humanidade volta a florescer. Contudo, o brilho das chamas durante a noite chama a atenção de Zeus. Furioso, o Deus Supremo decide que Prometeu não escapará impune por sua insolência. Ele o aprisiona em um rochedo no Cáucaso e determina que uma terrível ave ficará responsável por devorar seu fígado, lhe causando dores terríveis. Prometeu era um titã imortal. Por isso, após ter seu fígado dilacerado pelo odioso pássaro, seu órgão regenerava, apenas para ser devorado novamente no dia seguinte. O titã permaneceu neste castigo por muitos e longos anos de sofrimento. Foi quando Zeus desceu à terra e lhe ofereceu a liberdade, caso escondesse do homem o conhecimento sobre o domínio do fogo. Como benfeitor da humanidade, Prometeu rejeita a oferta do Deus e decide se sacrificar por sua criação. Séculos de tortura se passaram até que o grande herói Hércules matasse a odiosa ave e rompesse as correntes que prendiam o titã ao rochedo. As sombrinhas tudo nova, né? Então, pessoal, essa foi a história, né, do Prometeu. Até que enfim que chegou Hércules, né, meu? Que menino, sofrimento, hein? Hércules foi o cara que salvou ele, né? É verdade. Que é uma história bem parecida com a história da criação do homem. Ó, Deus criou o homem, aí o florescer da humanidade, e veio, né, toda essa história que a gente tem. Deixa eu botar lá de novo o slide. Algum ponto dessa história chamou a atenção de vocês? A mais assim? Eu tava assistindo, tava pensando assim, né? Porque vai se aprofundando, a gente fica querendo ver o final. A história grega é interessante, né? O que me chamou mais atenção foi a força de vontade, lutando, né, pela vida. E de ajudar, né? E de ajudar. De Prometeu, né? Prometeu, ele não desistiu da humanidade, né? Isso. Do crescimento, desenvolvimento. Ele viu que o fogo ia dar uma reviravolta, né? A humanidade, né? Para o bem-estar da humanidade, né? Ele não abriu mão do homem, né? Qualquer um ali. Né? Apesar de Zeus, né? Que era o chefão, mas não tinha essa visão, né? Não queria, né? Qualquer pessoa ali, com certeza, abriria mão de tudo. Mas o Prometeu não. O Prometeu ficou lá na dele, ficou lá, no aguardo. Eu acho que ele tava com... Ele disse, vai chegar alguém para me tirar daqui. Mas ele ficou quase 200 anos no aguardo. Né? 200 anos. Mas só você ficar 200 anos ali esperando a sua salvação. Até chegar alguém. E todo dia o bicho comia o fígado dele, né? Ele ficava lá sofrendo. Aí no final do dia regenerava tudo de novo. Para o outro dia vir um sofrimento de novo. Ele passou, e o Zeus ofereceu a ele, né, a liberdade para ele tirar o conhecimento do ser humano. Que proposta, hein? E aí? O que vocês fariam se fosse vocês? Ele achou a proposta indecente, né?
Mas, rapaz, ele queria, como ele foi o criador, ele queria que a criação dele fosse avante, né? Se fosse com vocês, o que vocês fariam? Na minha visão, tem uma coisa boa aí. É que ele era imortal, né? O fígado, vamos dizer, à noite ele restaurava, era restaurado, né? E de manhã vinha de novo o tormento. A ave vinha para comer de novo o fígado. Às vezes chama, aí baixa o som. Vocês abririam mão de algo, de algo de vocês pela humanidade? Rapaz, Esse é o grande dilema. A humanidade merece que você abra mão de algo seu por ela? Uma vida só, né? Um sacrifício de um pelo bem da coletividade. Né? Rapaz, eu não me sacrificaria não, hein? E aí? Poxa, eu dizia, Zeus, tira tudo dele, Zeus. Vamos voltar ao normal. Sem erro, sem estresse nenhum. Mas, professor, a gente já vive no sacrifício. A história é assim, mas tirou. Mas será que eles não guardaram a maneira de fazer o fogo de novo? Porque tem muita coisa aí que pode... Porque aí é tudo a parte da mitologia, né? Quando tira o fogo dele, tira o conhecimento, é o que a gente chama de pré-história, o homem das cavernas. Aí Prometeu dá de novo a eles o fogo, o conhecimento. E aí a gente começa a florescer, a humanidade começa a crescer, a se desenvolver. Zeus veio com a proposta e ele não aceitou. Ele preferiu ficar lá sofrendo, sendo dilacerado todos os dias, do que abrir mão da humanidade. Ele acreditou na humanidade. A gente, que é a própria humanidade, a gente acredita na humanidade? Acredita, né, professor? No fundo. É tão difícil, né, professor? A gente acredita, Começando pelos políticos. Vocês estão vendo o que estão fazendo lá os animais morrendo lá no Pantanal, rapaz? Pois é. Estão fazendo com os coitadinhos. E ninguém faz nada. O senhor acha que a maioria é crime mesmo? É criado aquele fogo? Porque alguém começou, né? Alguém começou. Ou, no mínimo, a humanidade não está tendo competência de apagar. No mínimo. Faltando competência, para não dizer que é mal vontade. Tem uma crítica aí que o Exército, dessa vez, não está ajudando, né? Aí você vê, não, a gente passa na rua, a humanidade, as pessoas passando fome. Você vê o ser humano comendo lixo, as pessoas passam. Tem vários e vários vídeos eu já vi na internet, a turma catando lixo de restaurante e tal, para se alimentar, e o povo vê. Quantas e quantas vezes, a gente mesmo, eu, não sei vocês, mas quantas vezes a gente passa pelo centro do Recife, em algum lugar, tá um pessoal lá, sem condições e tal, e muitas vezes a gente não dá atenção para as pessoas, só pede uma ajuda, sei lá, tem dinheiro não, e sai andando, sem prestar nem atenção, sabe nem o que é. Eu tenho. Aqui mesmo, professor, né, no centro de Casa Amarela, tem tantas pessoas assim, da noite. Não é, né? E a gente não presta atenção. Pois é. Às vezes a gente pega até o que sobra e joga no lixo e não dá uma pessoa dessa que... Entendeu? Um arroz, né, que sobra, né? Um arroz que tá de dólar aí, né? Feijão, dá para fazer para muitos que ficam catando o lixo na rua de noite para comer. Aqui em Casa Amarela eu já vi muitas pessoas assim. E tem, como tem. Chega a festa do morro que você olha, sobe ali a ladeira, que você vê gente pra caramba ali, tudo necessitado, pô, precisando de ajuda. E assim, a igreja não ajuda, o Estado não ajuda, a gente mesmo não ajuda. O ano passado foi arrecadado, eu acho que foi 80 mil, um negócio desse que foi roubado. Você ouviu falar da Igreja do Morro? Eu vi. Da festa do morro, não foi? Foi aquele dinheiro arrecadado de doação e tal. Aí, quando foram depositar, foi roubado. Aí a gente pega assim, tá que é mitologia. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas o Prometeu, ele abriu mão da vida dele, ele preferiu ficar sofrendo para dar continuidade à humanidade. Aí a gente vai para o cristianismo,
Cristo morreu na cruz pela humanidade e a própria humanidade não se ajuda. É uma Aí a história gente vai também. para o Roma assim, cada religião tem a sua pessoa, tem o seu que morreu pela Exatamente. humanidade, e a humanidade a gente mesmo não se ajuda. Esse é o grande porém, é o grande pensar da coisa. Quando a gente está se alimentando, quem é que para e pensa, poxa, eu tenho graças a Deus eu tenho comida. Mas milhões de pessoas aí não se alimentaram ainda, estão passando fome. Não, a gente come feito uns animais, ó, tô comendo ali, ó, enchi a barriga aí, sentei, vou assistir televisão. A gente não pensa no outro. Sábado à noite, Assim, a humanidade no geral não pensa no outro. Aquele 3 hamburgão, dia de sábado à noite, tem gente que não tem dinheiro para comprar, né? É verdade mesmo. Não, tem gente, muita gente ficaria super feliz se tivesse um cuscuzinho com margarina, já era uma frente da arretada. E a gente que tem, a gente não dá valor às coisas, a gente não pensa no valor que aquilo tem. O quão abençoado a gente é. Aí nesse momento assim, que a gente vê essas coisas assim, é que eu paro para pensar assim, que a gente vê o sacrifício que várias pessoas fizeram para a humanidade ser o que é. E a gente, que é a humanidade, não dá valor ao ser humano. A galera, se você, pronto, matar alguém, tu não vai preso. Mas se tu der um tapa no cachorro, tu vai preso. Nunca mais tu te solta. Maltratar um animal, né? Tá, beleza, não se deve maltratar animais. Não estou defendendo aqui maltratar animais, mas já parando assim, poxa, comentário, um animal, um ser humano. É verdade. As pessoas salvam o animal e deixam morrer o ser humano. Isso que eu acho incrível. Essa violência aí que está atingindo o mundo todo, da agressividade, quando as pessoas vão ser presas, né? Vai passar, né, por algum momento assim de dispersão, aí aquela agressão das autoridades, e é muito difícil mesmo. A gente vê assim. Sim, a gente como ser humano, a gente é cada vez mais agressivo. O ser humano é cada dia mais agressivo. É falta de preparação, isso, sabe, psicológica e como abordar uma pessoa. Isso. Né? Abordar e até aquela técnica de definir antes de abordar se é família, se não é, porque é um processo. É complicado. Aí, muito como complicado. A maior parte dos povos antigos, os gregos eram politeístas. O que é politeísta? Politeísta é aquela pessoa que acredita em vários deuses, em várias divindades. Então, cada cidade, cada família, cada pessoa acreditava num deus diferente na Grécia Antiga. Então, pronto. Normalmente, aqui no Brasil, as pessoas são cristãs. Sou cristão, acredito em Deus e nos santos. Depende se você é católico, evangélico, ortodoxo, depende da denominação que você é. Lá na Grécia Antiga, cada pessoa acreditava num Deus, fazia o culto a uma divindade diferente. Por isso que eles eram politeístas. A atividade. Primeira questão. Na mitologia grega, quem governava o céu? Quem governava o céu? Zeus, né? Zeus. O mar. Atena, né? Não. Não, é... Poseidon, né? Poseidon, o homem do tridente. E o mundo dos mortos? Deixa eu ver aqui, me lembrar. Hermo, né? Hermes. Não. Hades. Hades. Com H, né? Isso, com H. São os 3 irmãos, né? Os 3 irmãos. Um governa o céu, um governa o mal, o outro governa o mundo dos mortos. Os 3 deuses mais fortes. É verdade, muita força. Segundo, dizer o nome de 3 heróis gregos. Hércules. Perseu. E Aquiles, né? Hércules, Perseu e Aquiles. Dentro da mitologia grega, quem criou os homens? Dentro da mitologia grega foi Prometeu. E o nome de 3 seres mitológicos?
É o 3, é? O que aqui tá questão. O 3 é Prometeu, né? Não, o 4 é Prometeu. O terceiro é Prometeu. O terceiro é Monte Olimpo. O 3 Não é se chama Monte o Monte Olimpo. que é a morada dos deuses, é o Monte Olimpo. Os deuses gregos, eles moram dentro do Monte Olimpo, o monte mais alto da Grécia Antiga. Prometeu. Na mitologia, quem criou os homens foi Prometeu, é o quarto. O quinto é quem? Cite 3 seres, né? Seres mitológicos da Grécia Antiga. Seres mitológicos. Deixa eu ver aqui. Afrodite. Não, Afrodite é deusa. Não. Seres mitológicos. Aí vocês podem botar Medusa, as sereias, Pégasus, o Ciclope, a Quimera, os centauros, os sátiros, as ninfas. Vocês escolhem 3 desses aí. É. Só é 5, né? É a quinta questão. São 3, essa aí. professor? São 3. Sei. Medusa, sereia, a quimera